Então, amados, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas 9, versículo 23 ao 26. Lucas 9, 23 em diante. Quem não achou, é só olhar ali no telão, amém? E dizia a todos, é Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos anjos. Amém? Amém. Precisa ler de novo? Sim ou não? Sim? Não. Vocês já ouviram esta palavra várias vezes, sim ou não? Vários irmãos já ministraram em cima deste texto aqui para a gente, sim ou não? Sim. Então, na verdade, hoje é um lembrete para mim e para você. Um convite de Jesus. Um convite de Jesus para a humanidade. Jesus, quando falou, ou melhor, quando fez este convite, ele ainda estava aqui na terra, encarnado, no ministério terreno, em carne e osso, pregando a palavra do reino de Deus. Quando ele falou esta palavra, quando ele fez este convite, ele ainda não tinha passado pela morte e nem pela ressurreição ainda. Mas ele estava pregando a respeito do reino. E fez o convite para que as pessoas pudessem segui-lo. E hoje, irmãos, não mudou. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, o Espírito Santo, continua convidando homens para segui-lo. O convite de Deus é para todos. Sabia disso? O texto começa dizendo assim, dizia a todos. O convite foi feito a todos, foi feito a todas as pessoas. O convite é feito ao rico, ao pobre. O convite é feito ao branco, ao preto. O convite é feito ao brasileiro, espanhol, argentino, americano, asiático, para todos. O convite é para toda a humanidade. Quando Deus fala e expressa seu amor para com a humanidade, Ele diz o amor de Deus. Este amor que nós conhecemos. Aquela palavra que a gente fala sempre, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor de Deus, o imensurável amor de Deus, o amor supremo, o amor que não existe palavra nem expressão para mensurar. Este é o amor de Deus. E quando Ele convida porque deseja se relacionar com o ser humano. E o convite de Jesus é para todos, inclusive nós, outrora, quando estávamos no pecado, o convite foi feito a gente. Ele nos convidou ainda pecadores. E Ele continua convidando os pecadores até para virem à sua presença, para virem até Ele. Ele convida o drogado, Ele convida o viciado, Ele convida a prostituta, o homossexual, Ele convida a todos.
E o convite de Jesus: venham, sigam-me. Você sabia que Jesus convida a todos? A todos. O convite ainda está aberto. De repente você ainda não é membro de uma igreja evangélica Betel, de repente você ainda não se entregou para Jesus Cristo, a sua vida para Ele. É tempo. Ainda há tempo para você. As portas do reino de Deus estão abertas para todos, para todas as pessoas. Nós estamos, neste ano, falando de evangelismo, de discipulado, e o convite está sendo feito. Sim ou não? O convite é feito para todos. Mas o que é seguir Jesus, então? O que é seguir Jesus, irmãos? Naquela época, quando Jesus encontrou os primeiros discípulos, ele falou: olha, vem e segue-me. Eu farei de vocês pescadores de homens. Levi estava trabalhando, ele falou: olha, segue-me. E aqueles homens foram seguindo Jesus, e a gente vê na palavra de Deus que uma multidão seguia Jesus. Muitas pessoas seguiram a Jesus, mas o que é seguir Jesus? Naquele tempo eles estavam caminhando com Jesus, enquanto eles caminhavam com Jesus, eles ouviam Jesus ensinar a respeito do reino de Deus. Ensinava a palavra de Deus, ensinava como o cidadão do reino se comporta. Ele foi tentado em todas as áreas, e à medida que ele ia vivendo e caminhando com aqueles homens estavam aprendendo o que era ser cidadão do reino dos céus. À medida que aqueles homens andavam com Jesus, eles passavam a conhecer Jesus. Não apenas porque alguém falou: olha, existe um homem que faz cura, existe um homem que ressuscita mortos, mas aqueles homens que andaram pertinho de Jesus conheceram muito mais do que o homem milagreiro. Eles conheceram o próprio Deus encarnado. Na oração que ele faz, a oração sacerdotal, ele diz que a vida eterna é essa: que conheço ao Deus Pai como único e verdadeiro Deus, e a Jesus a quem Ele enviou. Então, irmãos, seguir a Jesus não é simplesmente falar: olha, eu sou membro de tal igreja, ou dizer que você entregou a sua vida para Jesus. Mais do que isso, é buscá-lo a cada dia, é conhecê-lo verdadeiramente, é conhecê-lo pessoalmente. Não apenas conhecer aqui na mente, mas conhecer de se relacionar com Ele como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa, Ele está vivo, Ele fala, Ele sente, Ele fala conosco, Ele se comunica conosco. Sim ou não? Então o convite de Jesus é que cada um de nós venha à sua presença. Certa vez ele falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas sobrecarregadas, quantas pessoas cheias de problemas, cheias de ansiedade, e elas procuram ajuda na ciência, elas buscam ajuda na religião, elas buscam ajuda em tantos lugares, mas muitas dessas pessoas ainda não tiveram um encontro pessoal com esse Jesus que pode transformar suas vidas. Muita gente perdida. Muita gente caminhando a passos largos para o inferno, mas o convite de Jesus está aberto e está falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, porque eu vou aliviar vocês. Aí ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, tem pessoas carregando um peso desnecessariamente, porque Jesus fez o convite para que eu e você pudesse chegar até Ele, e a sua alma que está cansada, a sua alma que está sobrecarregada, Ele promete trazer paz e descanso à sua alma. Quantos irmãos nossos com ansiedade,
Quantos irmãos nossos com depressão, tantos irmãos nossos com tantos problemas aqui na igreja, quanto mais aquelas pessoas lá fora que ainda não o conheceram pessoalmente, irmãos. Pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, mas o convite ainda está aberto. E Jesus fala, tomai o meu jugo. O que é jugo, irmãos? Vocês sabem o que é? Todos sabem o que é um jugo? Lembra que antigamente não tinha máquina para arar a terra, certo? Arava a terra com boi. Então, o jugo era aquela peça de madeira que unia um boi ao outro, assim, e eles iam puxando um instrumento que ia cortando a terra para fazer o plantio. Amém? Todos sabem disso, né? Então, Jesus está falando assim, olha, seguir a mim é tomar o meu jugo, é colocar essa canga, colocar esse jugo no seu pescoço, mas eu vou estar do seu lado junto. Então Jesus está caminhando, mas você está com aquele jugo que está nele, do lado dele, então está dizendo o seguinte, você vai aprender com ele, porque quando colocava 2 bois para arar, eles colocavam um boi mais experiente com aquele que não sabia arar ainda. Então a figura aqui é que andar com Jesus é conhecê-lo, e conhecê-lo é aprender com ele as verdades do reino de Deus. Então, seguir a Jesus é conhecê-lo pessoalmente, é deixar ser guiado por ele, porque quando o boi mais experiente ia puxando o arado, o boi que estava do lado estava aprendendo com ele, ou seja, caminhando junto, preso, lado a lado, amarrado nele. Então, seguir Jesus é você estar amarrado em Jesus, andando com ele, aprendendo com ele. Ele está dizendo, aprendei de mim, que sou manso, que eu sou humilde de coração. Seguir a Jesus, o convite dele, é para que eu e você ande com ele. E à medida que eu ando com ele, eu aprendo com ele. Ele me ensina as coisas necessárias para eu viver. Ele me ensina o caminho correto para chegar diante de Deus. Ele ensina a maneira correta de eu tratar as pessoas. Ele nos ensina, irmãos. Então, o convite de Jesus é para todos. O convite de Jesus, o chamado de Jesus, o conhecer a Jesus é para todos. E seguir a Jesus é aprender com ele, certo? Mas, irmãos, quando nós olhamos a realidade do cristão em nosso tempo, a gente percebe que essa expressão, seguir a Jesus, é apenas enquanto a gente está aqui na igreja, né? Porque quando a gente sai daquelas portas para fora, a gente esquece do que está escrito aqui. Isso prova que, na verdade, muitas pessoas que têm até a carteirinha da igreja, de membros, muitas delas ainda não conheceram Jesus verdadeiramente. A gente tem contato com tantas pessoas e a gente começa a ouvir tantas histórias de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas que as suas vidas não estão de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Então, se eu estou seguindo a Jesus, significa dizer que eu estou aprendendo com Ele. Significa dizer que eu estou amarrado nele. Significa dizer que eu caminho com Ele, à medida que eu caminho com Ele, Ele está me ensinando. Mas quando você não percebe isso nas pessoas, ela precisa realmente conhecer Jesus verdadeiramente. Não da boca para fora, mas expressar com seu viver. Amém? Ah, irmãos, Jesus está voltando. Será que quando Jesus olha para mim e para você, reconhece em mim e você, realmente que eu e você somos seguidores dele? Essa pergunta, irmãos, eu não posso responder por você.
Jesus faz o convite, vinde a mim. É para todos. Mas a decisão de segui-lo é pessoal. Eu não posso decidir por você, irmãos. A gente tem vindo aqui para a igreja durante a semana. Na quinta-feira estávamos aqui na frente, estava Júnior, estava ali na frente, conversando com uma senhora, uma jovem senhora. E ela estava pedindo ajuda e a gente falou, olha, a gente pode te ajudar aqui, você vai embora, pronto, acabou. A gente pode orar por você agora, mas se você não assumir um compromisso com Cristo, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Aí logo em seguida veio uma outra pessoa pedindo ajuda também, pastor. E aí a gente falou a mesma coisa, a gente até ajudou, a gente pregou a palavra para eles. Eles falaram, não, eu estou desviado, mas vou ouvir. Uma irmã veio até hoje pela manhã. E o rapaz falou que viria hoje, não veio. Mas a gente pregou a palavra para ele, fala, rapaz, você precisa voltar para Jesus. A gente ajudou o rapaz, aí deu um problema no Pix que a gente fez para ele. E ele disse que era crente, o segundo disse que era crente, estava desviado, mas tinha voltado para o Senhor. E daqui a pouco só faltava ele bater na gente, porque ele disse que não entrou, ele foi comprar um negócio ali, não bateu o cartão dele. Aí falou, não, você vai ter que se virar, você vai... Falei, Misa, você não falou que era crente, rapaz? Você não falou que tinha voltado para Jesus? Eu não falei para você não brincar com Deus, porque Deus conhece seu coração, Ele me falou que você está mentindo, você disse que não? Na quarta-feira, estava aqui, aí veio um rapaz falar comigo a mesma coisa, pedindo ajuda. Mas eu falei, rapaz, eu vou te ajudar, mas você quer Jesus realmente? Se você partir hoje, o Senhor tem certeza qual é o destino da sua alma? Você sabe para onde você vai? Se você não tomar uma decisão com Cristo, de entregar sua vida verdadeiramente para Ele. Aí ele falou, pastor, agora eu estou decidindo, eu não consigo, mas eu quero, eu vou tentar. Tudo em uma semana. Aí hoje estava na casa do Diego, estava eu, o Diego e alguns irmãos. De repente vem uma senhora e fala assim, você pode orar por mim? Gente, podemos orar, por que você quer que a gente ore? E aí a gente começou a orar, aí o inimigo se manifestou, e a mulher cai no chão, a gente ora por aquela mulher. E o mais incrível, irmãos, que enquanto a gente estava orando por aquela mulher, caiu endemoniada, no bar, uns 10, 20 metros do lado, caiu uma outra também. E a gente está vivendo neste mundo onde as pessoas estão presas ao nosso adversário. A gente tem pregado a palavra para essas pessoas, mas a maioria delas só quer o benefício que Cristo pode dar, mas elas não querem assumir o compromisso com o Senhor, irmãos. Jesus falou, aquelas que são minhas ovelhas, ouvirão a minha voz e me seguirão, mas muitos têm ouvido, mas têm desprezado o convite de Jesus. A decisão é pessoal, nós pregamos o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo, nós pregamos o Evangelho, mas a pessoa precisa decidir se quer ou não seguir a Jesus. Ele fala assim, se alguém quiser me seguir, você não é obrigado, ninguém é obrigado, você não é obrigado a estar aqui, ninguém foi obrigado a estar aqui, mas o convite foi feito a todos, para aqueles que quiserem, é pessoal, a decisão é sua, eu não posso tomar a decisão no seu lugar. Por mais que eu diga para você que a sua vida está em perigo, por mais que eu diga para você que você está a passos largos para o inferno, a decisão é sua. Somente Jesus pode transformar a sua vida. Somente Ele. A decisão é pessoal. Ninguém é obrigado a segui-lo. E há pessoas que chegam até Jesus, fazem a pergunta certa para Jesus. Temos o exemplo do jovem de qualidade, né? Ele vem correndo até Jesus e fala, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, olha, você conhece os mandamentos? Ele, conheço sim, desde a minha infância, tenho praticado tal, então beleza. Só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me.
Aí diz que aquele jovem saiu tão triste porque ele tinha muita riqueza. E aquilo pesou na balança. Então, seguir Jesus é uma decisão difícil, porque exige eu e você abrir mão de coisas. Há um preço que eu e você precisa pagar para seguir a Jesus, que é abrir mão de tudo. Jesus falou isso. Aquele que não abre mão dos seus bens, da sua família, por amor de mim, não é digno de mim. Ele que falou, irmãos, é o Evangelho. Só que a gente está oferecendo um falso evangelho para as pessoas, elas pensam que vir para a igreja é simplesmente um entretenimento. Vem aqui, aplaude, canta, louva, e vai, e a vida continua do mesmo jeito. Não, o evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Se o evangelho que a gente prega não transforma as pessoas, que evangelho é esse que eu e você está pregando? A gente fala de discipulado, mas a pessoa não vir até Jesus, não conhecer Ele, não ter sua vida impactada, como ele vai sair para pregar para outro? Como ele vai fazer discípulos se ele não conhece o mestre dos mestres? Como? Aí a gente vê a apatia na igreja, vamos evangelizar, muito mais fazer discípulo, irmãos. Só faz discípulo quem é discípulo. Só pode fazer seguidores de Jesus se você está seguindo realmente o caminho. Aquele jovem tinha tudo. Ele praticava a Torá, ele praticava a lei. Mas na hora em que teve que abrir mão de algo, ele não conseguiu. E o mais, irmãos, incrível é que Jesus nunca vai oferecer uma vida de facilidade para mim e para você. Ainda em Lucas, nesse mesmo capítulo, um pouquinho à frente, no versículo 57, diz que uma pessoa vem até Jesus e fala assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, eu vou te seguir. Essa pessoa, acho que nem foi convidada, ela mesma está se convidando, né? Ah, Jesus, eu quero te seguir, porque tenho visto o que o Senhor está fazendo, e todo mundo fala no Senhor, e é isso que eu quero para a minha vida. Mas Jesus falou: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Então ele está falando assim: olha, cara, você quer me seguir, beleza, mas não tem conforto, porque eu não tenho conforto para mim, não vai ter para você. Entende? Se você quiser, mas se você aceitar o desafio, vai vir coisas para frente, mas a gente está ainda na decisão. Você quer seguir a Jesus? Mas Jesus está falando: olha, seguir a mim não é de qualquer maneira, seguir a mim não é do seu jeito. Aí uma outra pessoa vai falar assim, Jesus olha para ele e diz: segue-me. Mas ele fala: Senhor, deixa eu primeiro eu sepultar meu pai, porque os filhos têm a responsabilidade de cuidar do pai idoso, certo? E aquele que cuidava do pai até a morte, ele tinha direito à primogenitura, uma porção maior, né? Então, quem estava querendo dizer: puxa, deixa eu pegar primeiro minha herança, depois eu te sigo. E Jesus fala: deixa os mortos enterrarem os mortos. Vem tu primeiro e segue-me. Anuncia o reino de Deus. Entende, irmãos? Seguir a Jesus exige um sacrifício pessoal. Há um terceiro elemento, vai dizer assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir os da minha casa. Aí ele vai dizer: olha, aquele que tem colocado a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que olha para trás, não está apto para o reino. Então Jesus, irmãos, não está mascarando as coisas. E hoje ele fala para você: o convite é para você, o convite é para todos. Se você quiser me seguir, você não é obrigado, mas se você tomar a decisão de me seguir, eu estou falando para você que tem que ter disposição. Tem que estar preparado para abrir mão de coisas. Tem que estar preparado para abrir mão até mesmo das pessoas que você gosta, muitas vezes.
Muitas vezes abrir mão da profissão. Diz que quando chamou Pedro, Simão e Tiago, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. A primeiro momento parece que é a pior decisão que o ser humano pode tomar, mas depois, mais tarde, quando Pedro pergunta, Senhor, nós deixamos tudo e seguimos, olha, quem largou tudo e está me seguindo, vai receber muito nessa vida e no porvir a vida eterna. Temos muito mais a ganhar a seguir Jesus do que não segui-lo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Se a gente fosse pregar igual Jesus aqui, irmãos, e às vezes Jesus estava pregando a palavra dele, uma multidão seguindo a Jesus, aí Jesus começa a falar a respeito de comer a sua carne, aquela mensagem que ele é o pão da vida, daqui a pouco, aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, e as pessoas estavam ouvindo aquele discurso, falaram assim, duro esse discurso, quem pode suportar? Aí vai dizer a palavra que muitas pessoas começaram a abandonar Jesus, mas é pessoas que já eram seguidores, fala, muitos dos discípulos abandonaram a Jesus. Isso está lá no Evangelho de João. O versículo 65 ao 68 diz assim, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, às vezes, quando a pessoa é confrontada na palavra, e ela entende que é Deus falando com ela, porque Deus repreende aquele que ele ama, certo? Então ele entende que é filho, então repreende e vai firmar a fé no Senhor. Mas há pessoas que a gente vai repreender na palavra e elas vão dizer assim, olha, eu não congrego mais na sua igreja, pastor. Ah, não, vou agora para a igreja do pastor fulano, que ele é um pastor muito legal. Ah, vou para... Irmãos, Jesus falou, querem vós também ir embora? Já pensou nisso? Já pensou se o pastor Carlos fosse assim? Os irmãos ficam chateados com alguma coisa, ele chama a atenção dos irmãos, aí os irmãos começam a ir embora, ele fala assim, querem vós também? Por quê, irmãos? Não é? Já falou? Pensou, Daniel? Está lá no louvor, os irmãos lá, cheios de carrapicho, puxando cabelo um do outro. Aí você chama a atenção do pessoal, agora eu não vou tocar mais contrabaixo, agora eu não... Aí o baterista está olhando assim espantado, aí você fala para o baterista, quer ir também? Entende isso? Jesus, irmãos, ele quer pessoas que se entreguem totalmente a ele, se rendam totalmente a ele. Seguir a Jesus é uma entrega completa, é uma entrega total. Quando ele fala das parábolas do reino, ele vai dizer assim, um homem achou uma pérola no terreno, daqui a pouco ele sai e vendeu tudo que tem para comprar aquele terreno, porque tinha ali uma pérola preciosa naquele lugar, ou seja, vendeu tudo para comprar aquela terra, ou seja, Jesus, ele é digno de receber tudo que nós temos e possuímos, porque ele é o Senhor. Então, seguir a Jesus, eu preciso entender que eu preciso segui-lo plenamente, completamente, entregar-me totalmente a ele. Amém? Está tranquilo até aqui? Seguir a Jesus, irmãos, não é obrigado. É uma decisão pessoal, você decide em segui-lo ou não. Mas se você realmente entendeu que precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa realmente segui-lo, você quer responder positivamente ao chamado dele, ele vai dizer para você assim, olha,
Se você quer realmente me seguir, negue-se a si mesmo. Depois que ele faz o convite, depois que aceita o convite, tem uma condição, não é de qualquer maneira não, irmãos. Eu vou continuar vindo para a igreja, mas vou continuar fumando, vou continuar usando drogas, vou continuar saindo com as minas, vou continuar isso. Não. Seguir a Jesus é abandonar essas coisas, negar a si mesmo, ou seja, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, entende isso? É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Quando eu penso em negar a mim mesmo, eu entendo que eu preciso me submeter a Ele, voluntariamente. Eu decido. Ninguém me obriga, eu falo, olha, eu quero seguir Jesus, eu decido hoje, a partir de agora, viver segundo a Tua palavra, eu decido agora viver segundo a Tua vontade, não a minha. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo para a gente. Jesus, quando estava prestes a se entregar naquela cruz, que ele vai para o Getsêmani, ele leva os discípulos com ele, ele começa a orar, naquele desespero, porque ele sabia daqui a poucas horas ele seria pego, daqui a poucas horas ele seria crucificado, ele está ali com o joelho dobrado diante do Pai, falando assim, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Foi assim que ele orou, não foi? Mas todavia, seja feita a tua vontade. Eu sei que o sofrimento vai ser grande, eu sei que vai ser uma dor muito cruel. Mas se essa dor que eu vou sentir não está dentro da sua vontade, então me livra disso. Ou se a sua vontade é que eu não passe por isso, tem um jeito de eu não passar por isso, tudo bem, mas ele fala, mas seja feita a sua vontade. E diz que por 3 vezes ele ora ao Pai desta maneira, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. É isso que Deus espera de mim e você, quando Ele fala assim, se você quer me seguir, nega a si mesmo. Mas nós queremos seguir a Jesus, irmãos, à nossa maneira, do nosso jeito. Nós não estamos dispostos a abrir mão das coisas que nós gostamos, mas é necessário abrir mão. E quando ele fala que aquele que tenta salvar a vida, né? Ele está falando da psique, está falando da vida da alma. Precisamos abrir mão, submeter-se à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Mas não para por aí. Vou correr um pouquinho. E aí ele vai dizer mais. Se alguém quiser me seguir, além de submeter, negar a si mesmo, é necessário tomar a cruz. Então a gente viu que lá no Getsêmani ele está indo em direção à cruz, e está falando, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele prosseguiu. Ele chegou até a cruz. Então, irmãos, eu e você precisamos entender que precisamos tomar a cruz. E quando a gente fala de cruz, a gente está falando de instrumento de morte. Instrumento de morte, ou seja, o velho homem, né, que a gente fala, né, a velha natureza, a alma caída, a alma contaminada pelo pecado, pelo veneno do pecado, esse veneno que foi introduzido na humanidade lá no Éden, fez com que a nossa alma fosse uma alma rebelde, uma alma que anda independente de Deus. Se eu e você deseja realmente ser seguidor de Jesus, esta alma, este ser caído, ele precisa passar pela crucificação, irmãos. Porque se não passar pela obra da cruz, é impossível viver a vida plena em Cristo. Vocês entendem isso? Quando Jesus morreu naquela cruz, a cruz tirou a vida de Jesus, ele derramou o sangue dele ali. Mas quando eu olho para aquela cruz, irmãos, eu preciso ver que quando Jesus estava crucificado ali, eram os meus pecados.
Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que eu e você precisamos se considerar mortos para o pecado, né? A nossa velha natureza crucificada ali naquela cruz. Quando Jesus foi crucificado, eu preciso olhar para ela e ver, eu fui crucificado também. A morte de Jesus, eu preciso entender que quando ele morreu, quando ele foi crucificado, eu também fui crucificado com ele ali. Quando ele foi sepultado, eu preciso entender pela fé que eu também fui sepultado. Então, no batismo, a gente é um símbolo de que o velho homem, a velha natureza, foi sepultada ali, foi crucificada com Jesus e foi sepultado. A gente precisa, pela fé, entender que eu e você precisa se considerar mortos para os nossos pecados e delitos. Paulo falou, já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo hoje, não vivo por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Hoje o crente, lavado e remido no sangue de Jesus, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele precisa entender que o velho homem já foi crucificado. A carta aos Romanos vai dizer assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, por que tantos crentes entre nós vivem uma vida de pecado, não vivem na justiça de Deus? Entende? Por que será que muitas pessoas que congregam conosco, ou congregam em outras igrejas, outras denominações, elas têm uma vida secularizada e muitas delas mundana, irmãos? Será que este é o seguir a Cristo de verdade? Ou será o Cristo que elas conhecem, um outro Cristo? Mas Jesus, ele já foi crucificado naquela cruz. Ele já derramou o sangue dele para nos purificar de todos os pecados. Não precisamos mais viver uma vida desregrada, uma vida de pecado, porque se você realmente teve um encontro com Jesus, se você recebeu o Espírito de Deus e ele habita dentro de você, um dos nomes dado ao Espírito Santo, que é o Espírito Santificador. Habita dentro do crente. Temos em nós a habilidade, o poder de Deus para ter uma vida que agrada ao Senhor. Há em nós o Espírito de Deus habitando em nós, que nos dá toda a condição para viver uma vida que agrade a Deus. Como eu e você tem recebido esse convite de Jesus? Já recebi esse convite? Sim. Decidi segui-lo? Sim ou não? Mas até que nível você está seguindo? Será que eu fiz uma entrega verdadeira? Será que fiz uma entrega completa ou uma entrega parcial? O Senhor Jesus continua convidando homens e mulheres para segui-lo. E seguir Jesus é caminhar com Ele, aprender com Ele, viver com Ele, a vida abundante que Ele oferece a cada um de nós. Se eu e você fizer assim, seremos homens e mulheres que glorificam o nome dEle, seremos homens e mulheres que testemunharão do poder dEle, serão homens e mulheres que serão instrumentos na mão dEle, para que outras pessoas possam seguir o caminho. Depois que Ele partiu, Ele deixou os apóstolos foram orientados, receberam a missão de dar continuidade ao ministério de Jesus.
Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinar as pessoas a guardarem aquilo que eu vos tenho ensinado. Mas para que eu possa ensinar as pessoas, eu preciso aprender com Ele. Eu preciso verdadeiramente estar seguindo a Ele. Amém, irmãos? Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que não sejamos apenas seguidores de lábios, mas possamos ser seguidores verdadeiramente, com todo o nosso ser, com nosso espírito, alma e corpo, servindo ao Senhor, glorificando o nome dEle e sendo instrumento dEle para alcançar outras vidas para o reino dEle. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E o convite dEle ainda está aberto. Vinde seguir a Jesus. O convite dEle está aberto. Se você deseja segui-lo, o caminho está aberto para você. O convite está lançado, o convite está sendo feito a você. Então venha, siga a Jesus, porque este é o único caminho que nos conduz ao Pai. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.